Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. Tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi um tema bem interessante para a gente falar, que o nome é Temor e Honra. E aí eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? Eu vou falar assim sobre o que eu entendo, né, sobre essas palavras e como isso gera uma confusão, eu acho, na nossa mente um pouco, né? A gente estava conversando sobre isso aqui em casa e eu achei que é um tema legal para a gente poder conversar. É, então, para a gente falar melhor, eu separei aqui uma palavra que está em Deuteronômio 8, que diz assim: Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Então, assim, quando a gente pensa em temor, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, na verdade, é medo, né? Porque eu acho que é a forma que a gente mais usa essa palavra. Mas eu trouxe aqui do dicionário para a gente poder entender melhor. Realmente, o primeiro significado que tem é o ato ou efeito de sentir medo. Segundo significado, sensação de ameaça, susto. E o terceiro, que eu creio que é o entendimento da Bíblia, né? É o sentimento de profundo respeito ou reverência, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes, né, as pessoas confundem, né, quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, né, que Deus castigava as pessoas, ele manifestava, né, às vezes ele ficava irado, né, com o comportamento, com a falta de fé do povo, com a desobediência. Então ele agia dessa forma. Então às vezes a gente lê e as pessoas ainda acreditam que Deus é assim. Só que na verdade, né, o que a gente tem que entender é que Deus, ele não é assim, né? Deus, na verdade, ele nos ama e ama com um amor tão profundo que tudo que ele faz é para o nosso próprio bem, né? E Deus, para ele mesmo diz na palavra dele, para que ele não tivesse nunca mais que nos castigar, que a gente nunca mais tivesse que pagar o preço, as consequências dos nossos erros. Foi por isso que ele fez a nova aliança, né, com o povo de Deus. E exatamente nessa nova aliança, em que ele entrega o seu próprio filho para pagar o preço por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, a gente está livre de todo castigo, de todo o salário do pecado, né? Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, com certeza, se fosse depender do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, que às vezes a gente pensa coisas ruins, a gente fala coisas ruins, a gente faz coisas ruins, se fosse por merecimento, a gente estava ferrado, né? Mas graças a Deus, que Deus, misericordioso como Ele é, né, fez essa nova aliança, que é a aliança que é na base da graça, né, e do amor. Então Ele derrama sobre nós toda a graça, toda a misericórdia e nos ama com um amor tão grande que ele não permitiu que a gente pagasse o preço dos nossos próprios erros, né? E aí aqui eu queria transferir também isso para o nosso relacionamento, né, de pais e filhos, né? Que a gente tem que entender que os nossos filhos, assim como nós a Deus, eles têm que sentir por nós esse respeito, né? Um sentimento profundo de respeito e reverência e não medo, né? Então que a gente saiba, né, que a gente peça sabedoria para Deus, para que a gente ensine os nossos filhos e eles sintam por nós isso, que eles possam, aonde eles estiverem longe da gente, onde a gente não possa ver, que eles possam representar esse respeito, essa reverência que eles têm por nós. E não medo, né? Porque o medo, na verdade, a pessoa ela pode até agir em obediência, mas muitas vezes ela nem entende por quê. Ela faz aquilo ali só porque ela não quer ser punida, né? E esse não é um sentimento bom, né? Porque se ela achar uma oportunidade que ninguém vai estar vendo e que ela acha que ela não vai ser punida, ela vai cair em desobediência. E o respeito profundo, não. A pessoa vai fazer aquilo mesmo sabendo que ninguém tá vendo, então ela vai agir porque ela nutriu dentro dela um respeito profundo, né? E aí eu trouxe aqui uma outra palavra que está em Efésios 6, do 1 ao 4, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Então, aqui Deus, isso ele orienta para que a gente obedeça e honre o nosso pai e nossa mãe, né? Como a gente falou, é, mesmo quando ninguém tá vendo, né? Que a gente possa com a nossa vida honrar, temer, né? A Deus, honrar nosso pai, nossa mãe. Aí eu trouxe aqui também o significado de honra para a gente ver como é parecido, né? Honra aqui também tem, ó. Tratar com respeito e fazer exaltação, glorificar, reverenciar, tornar-se digno, dignificar-se, enobrecer-se. Então, a gente vê como honrar e temer são coisas parecidas, né? E que a gente deve, né, temer a Deus e honrar o nosso pai e a nossa mãe, que como diz a palavra, como diz a orientação de Deus. E ele ainda diz isso, é o primeiro mandamento com promessa. Então, quem honra pai e mãe vai ter, porque a palavra de Deus não volta atrás, para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer pra gente hoje, que a gente aprenda com o nosso pai de amor a como educar, como criar os nossos filhos, porque da mesma forma que ele nos ensina, né? A gente também tem que pedir sabedoria para Deus, para agir da mesma forma. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.